especial. Eu gostaria de lembrar primeiro que esse mês de maio ele fica na nossa mente, no nosso inconsciente coletivo, como o mês das mães, que é tão reverenciado. E eu vejo mãe como cuidado, como atenção, como alguém que zela, como alguém que olha para o outro e que muitas vezes até esquece de si ao olhar para esse outro, mas que precisa lembrar que precisa também cuidar de si. Essas 4 músicas que o Maurício me ajudou trazendo, elas são muito significativas para mim, porque tanto Felicidade, do Marcelo Genesi, que é um paulista que canta músicas maravilhosas e tem letras maravilhosas, que a gente precisa escutar coisas boas. Ele fala e ele traz muito essa coisa da raiz na família, do cuidado, da atenção. E me lembra essa função de mãe que também é de pai. A missão ela se torna menos difícil quando existe mais pessoas ajudando nesse cuidado. A gente fica mais leve, né? Então, o mês de maio é isso. A Pequena Águia, a Águia Pequena, do padre Zezinho. Quem não teve uma infância marcada, principalmente quem é da minha geração, quem não teve uma infância marcada escutando o padre Zezinho numa cidade do interior, né? Vem falar justamente também desse exercício de maternagem, de a gente confiar, enquanto cuidadores, enquanto pai, enquanto mãe, para que esse filho possa voar como essa águia. Quem já me escutou aqui em reunião de família em pauta, eu sempre trago isso. Eu sempre trago essa música, porque ela é inspiradora de fato. Hoje, eu estava vindo para cá e liguei a Rádio Cultura. Eu gosto de vir escutando rádio. E estava passando uma música que eu achei o máximo. Eu vou voltar para que eu possa memorizar o nome dela, que é Outro Ar. A cantora que eu ouvi pela primeira vez é chamada Nath Guaresh. Outro Ar, o nome da música. Ela fala da ciclicidade da vida. E ela mostra a vida como um movimento do bicicletar. Tá? Isso também, em toda a letra dela, reverencia o cuidado. O quanto a gente precisa compreender esse processo de ir e vir da vida. A outra música foi Felicidade, do Marcelo Genesi, Padre Marcelo, ou Padre Zezinho, e a outra foi O Caderno do Toquinho. Observem que essas 4 músicas tratam desse assunto, dessa temática. Qual é o olhar que eu dedico a mim e às crias que eu me propus a colocar no mundo? Fui eu que desejei, fui eu que quis, fui eu que busquei. Maio também é um mês de ampliar o olhar sobre o cuidado às crianças e aos adolescentes que estão vulneráveis. E agora, muito mais em função de todas as interfaces que a gente tem nesse processo de educar. E aqui eu falo de interfaces em função do que se tem de rede de internet que está à disposição dos nossos filhos. Então, por isso, esse olhar ele precisa ser mais cuidadoso, mais atento. Para discutir esse tema, nós convidamos para falar sobre esse maio laranja com a família Dom Barreto, nós convidamos a doutora Ivana Fonseca, e eu quero que ela venha para cá agora. Se você desejar, pode tirar a máscara também, Ivana. Eu estou com 4 doses e vou ficar aqui um pouco mais distante de você. Tá? Pode ficar à vontade. Então, a Ivana é mestra em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é doutora em políticas públicas pela UFP.
Por incrível que pareça, eu sempre trato a Ivana como uma pessoa dombarretana também. Ela começou a vida dela como estagiária conosco, no cuidado às crianças e adolescentes lá na Casa Dom Barreto. Então, ela foi supervisionando a minha em algum momento aqui no estágio na casa. Eu digo, já estou há um tempão, falo sempre isso também com vocês. Ela é professora da UESP, né? E de outras, da FAESP, da Maurício de Nassau, professora do curso de Psicologia, e é também trabalhadora do SUAS, é assim que ela se intitula. Fico muito feliz de você estar aqui. O ano passado ela esteve conosco falando sobre essa temática, junto com um delegado, onde a gente discutia também a proteção às crianças e aos adolescentes. Foi uma fala via remoto, via mídia online. Eu me cansei disso e hoje foi um propósito, e de agora em diante é um propósito, não transmitir nada. Esse momento de hoje vai estar gravado, nós vamos disponibilizar pelo YouTube, mas não está sendo transmitida agora para ninguém, para que as pessoas acostumem a vir aqui, para a gente que pise nesse chão com segurança e com esse olhar de cuidado aos nossos pequenos. Então, a gente vai fazer um bate-papo, tá bom? Para que você possa se sentir à vontade e em casa. O Dom Barreto tem um carinho muito grande pela profissional que você é, e é por isso que você está aqui. Então, que a gente possa, hoje, discutir muitas coisas, tirar dúvidas, estar atentos, de que forma nós podemos cuidar das nossas crianças, principalmente nesse momento em que elas estão muito mais vulneráveis e são assediadas, violentadas, agredidas. Precisaria de um mês para isso? Será? Vamos pensar sobre essa situação, tudo bem? Esse microfone, eu acho que vai para a Ivana. Então, bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer, né, ao convite, ao carinho com o qual eu sou sempre recebida aqui na casa. E essa é uma temática de muita importância para mim. É uma temática que, de fato, faz muito sentido, né, me colocar e estar com vocês nesses momentos. Eu acho que, como o Delide colocou, não seria necessário um mês. Mas como, infelizmente, ainda passa despercebido muita coisa, que nesse mês a gente possa chamar a atenção e, principalmente, né, que a partir desse mês a gente tente inserir esses cuidados no nosso cotidiano, porque a violência e a proteção também, porque a gente vai falar sobre esses dois pontos, elas perpassam o nosso cotidiano. E eu não preparei um material de slide, porque até como proposta, né, era para a gente conversar, né? E aí, desde agora, já não sei como é que a Deli estava pensando. Eu tenho algumas questões. Pronto. Que a gente vai iniciar com essas questões. E se alguém quiser, né, também fica à vontade. A ideia é que seja uma sala de visita mesmo, para a gente possa falar com naturalidade e questionar tudo aquilo que for necessário nesse momento. Então, eu tenho uma primeira pergunta para você. Eu queria que você falasse um pouco quais foram os marcos legais que antecederam essa visão, esse olhar de proteção à criança e ao adolescente. Como era vista a criança antes e o que antecedeu em termos de marcos legais para chegar até aqui? Então, vamos lá. Se a gente pensa, né, nas legislações anteriores ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né, enfim, todas as legislações que era considerado lá o menor, né, as crianças elas eram colocadas como alguém que estava ali sujeito à ação, à intervenção do Estado, principalmente. Então, eles não eram reconhecidos ainda como pessoas em seus direitos, em suas capacidades, né? As legislações sempre colocavam que o Estado
o cuidado que o Estado precisava ter se referia muito mais a uma proteção da sociedade, para aquela criança, aquele adolescente não se tornar alguém perigoso, do que propriamente um cuidado para o desenvolvimento dela. Tanto é que os primeiros sistemas de proteção que nós tivemos ao longo da história foram sistemas de proteção extremamente coercitivos e que, na verdade, pioravam muito a situação. Primeiro que eles juntavam, né, desde aquela criança, aquele adolescente que era vítima de uma violência, mas também juntava aquele adolescente que cometia algum ato infracional, aquela criança, aquele adolescente pobre, cujas famílias, historicamente, eram desqualificadas no seu cuidado. Então, essa família é pobre, ela não tem condições de cuidar. Se ela cuidar, vai se tornar um marginal. Coloca aqui nessa instituição. A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, a gente tem uma mudança legislativa muito significativa no modo de olhar para essa criança, para esse adolescente. A gente começa a entender que eles são pessoas. Não são quase pessoas, não são quase gente, não são quase cidadãs e cidadãos. São pessoas inteiras, tendo 10, 18 anos. São pessoas. E, portanto, precisam ser respeitadas, né, nessa condição. E não mais como uma posse, né? Porque a ideia anterior de criança era muito isso, era a posse. Se a gente volta muitos, muitos anos na história, a gente... né, tinha ali poucas distinções, né, até o século XVII, entre o que era ter um filho e o que era ter um escravo, por exemplo. Então, era um nível de objetação muito grande. A partir do Estatuto, reconhece-se como uma pessoa de direito. E, portanto, as ações da família, da sociedade e do próprio Estado, em relação a essa criança e esse adolescente, precisam respeitá-lo. Né? Precisa compreender o desenvolvimento, porque a legislação ela tem por base também essas demandas do desenvolvimento e a proteção necessária para que cresça saudável. Então, as nossas ações precisam ser atravessadas aí por esse entendimento de direito, inclusive os direitos sexuais, né? Que é uma pauta que a gente discute agora no Maio Laranja. Ok. Então, essa criança deixa de ser esse adulto, entre aspas, esse objeto, né? E passa a ser um sujeito de direito. E principalmente com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual seria, então, como surge, então, essa ideia desse Maio Laranja, específico para o cuidado e a proteção à criança vítima de violência sexual? Na verdade, o evento chave, né, para início dessa campanha é até anterior ao Estatuto, que é da década de 70, né? Em 1973, aconteceu um fato que eu imagino que talvez boa parte aqui já ouviu falar de algum modo, que foi um crime que aconteceu na cidade de Vitória, no Espírito Santo, contra uma menina de 8 anos, né, chamada Araceli Crespo. Ela foi, na volta da escola, sequestrada, drogada, estuprada, torturada de todas as formas, né, que se pode pensar, assassinada, né, tentaram ocultar o cadáver jogando ácido. Então, eu estou trazendo assim, esses termos para ter noção de quão chocante foi esse crime. Só que, apesar disso, os culpados eles foram identificados, mas eram pessoas vinculadas à política, né, na época nós estávamos na ditadura militar, e foram pessoas que foram, né, de alguma forma, mantidos impunes. Até hoje, nada aconteceu em decorrência desse crime. E tanto a brutalidade do crime quanto a impunidade gerou toda uma comoção social, como a gente, né, imagina que aconteça. E a partir dessas mobilizações, que começaram com a própria família da Araceli, que levavam balões laranja, né, com o passar do tempo, foi realmente reconhecido o dia 18 de maio, que foi o dia que ela foi sequestrada, como esse dia para lembrar, né, da necessidade dessa atenção, desse cuidado e também, né, da punição dos responsáveis, daqueles que cometem qualquer tipo, né, de violação
contra crianças e adolescentes e especificamente, né, que foi o sofrimento, o que ela passou, abuso e exploração sexual. Então, desde então, né, isso foi incorporado e a gente lembra, maio realmente é um mês de muitas coisas e às vezes por ter tantas coisas, algumas podem passar despercebidas, mas não tem como deixar de lembrar dessa história tão triste, porque essa história, apesar de ter acontecido na década de 70, ela se repete cotidianamente. Se repetiu em anos anteriores, se repete em 2022, se repete em Vitória, se repete em Teresina. Então, a gente usa esse momento de dor para tentar, né, reduzir a ocorrência de crimes como esse que aconteceu com a Araceli. Então, a partir disso, a gente tem essa campanha, né, do Maio Laranja. Ivana, tem alguns teóricos, algumas pessoas que escrevem, estudiosos que escrevem sobre violência sexual, e uma das coisas que eu acho mais séria, mais grave, às vezes, é que, na maior parte das vezes, mesmo com tanto estudo, com tanta política pública, a criança ainda é culpabilizada, ainda existe esse tipo de coisa. O maior índice de violência sexual ocorre dentro das famílias. Isso a partir do que é denunciado, porque existe uma notificação compulsória para ser feita nesse sentido. Como é lidar com isso, né? Nós temos, talvez, um mínimo de dados registrados, né? Mas essa criança ainda é culpada e esse agressor está no espaço da família. O que dizer a respeito disso? É uma dinâmica realmente muito perversa, né? É interessante, né, como você até colocou, a criança era um adulto em miniatura, onde ele não tinha voz. É só a gente pensar aqui em nós, aqui, em quem for mais velho, não podia abrir a boca sequer na frente dos pais, né? Jamais interromper ou discordar de qualquer coisa. A gente não tinha, né, as crianças, o próprio termo infante tem a ver com isso, sem voz. Hoje, parece que as crianças elas podem falar o tempo todo e tudo, mas, de fato, ainda elas falando, elas são pouco ouvidas, são pouco escutadas. Nós continuamos tendo uma sociedade que a gente chama de adultocêntrica, no qual a fala, a necessidade do adulto, ele se sobrepõe à fala daquela criança. E relacionada a essa culpabilização, nós temos diversos aspectos. Essa questão, né, do adultocentrismo, no qual, se a criança diz uma coisa, mas o adulto diz o inverso, em quem se vai acreditar? No adulto. Porque a criança inventa coisa, porque a criança quer chamar a atenção. Além disso, nós temos também outros aspectos que acabam dando base para essa falta de escuta e essa culpabilização das crianças e adolescentes. Primeiro que nós também temos uma sociedade extremamente machista, que faz com que, especialmente meninas e mulheres, de modo geral, mas falando de meninas, sejam ainda objetificadas, né, como se estivessem à disposição sexual. Então, parece uma coisa comum, um lugar comum das meninas e das mulheres. Além disso, nós temos uma naturalização da violência. A violência, ela acontece no nosso cotidiano. Às vezes a gente até fica indignada com uma coisa que aparece na TV, com um caso mais extremo, mas a gente naturaliza o que acontece ao nosso lado, às vezes dentro da nossa família. A violência sexual, em especial, ela é um dos temas, né, mais comuns daquilo que é chamado segredo de família. Aquilo que acontece, mas muitas vezes para proteger, né, o que eles acreditam que seja a imagem da família, a estrutura da família, acaba mantendo realmente em sigilo. E aí nós temos também vinculada, né, essas expectativas com relação a essas meninas, essas mulheres, a ideia da provocação. É como se a criança... Gente, eu já escutei assim, isso vindo de pessoas que estavam se referindo a crianças muito pequenas, como se a mulher, né, se oferecesse, provocasse de alguma forma. Certa vez eu escutei de uma avó, né, cuja neta havia sido abusada pelo tio, né, também filho dela, e ela disse assim, mas ela também ficava provocando, ficava sentando no colo dele.
4 anos de idade. Uma criança de 4 anos de idade que, diante daquele familiar, daquela pessoa da convivência, não vai sentar no colo. O esperado é que ela busque esse afeto. Então, a gente tem realmente ainda essa ideia de que há uma provocação. Além disso, um outro fator, né, assim, extremamente relevante para fazer com que isso ainda persista, é a ideia que se tem de quem abusa. A gente tem uma ideia muito distorcida. Quando a gente pensa no abusador, parece que é um monstro, né? Quem aqui concorda que é um monstro? Vocês concordam? Mas será que ele tem cara de monstro? Não tem cara de monstro. Muito pelo contrário. Não dá para a gente falar em um perfil, uma cara para o abusador ou para a abusadora sexual. Mas quando a gente olha os dados epidemiológicos de recorrência, porque é que muitas vezes a gente fala no masculino, porque o mais recorrente é um homem, geralmente casado ou com uma vida familiar ali estável, é uma pessoa de confiança, né, da família, da própria criança, é uma pessoa com uma boa inserção comunitária, às vezes com uma inserção religiosa, então é aquela pessoa que você, né, quando escuta falar, questiona. Fulano é gente boa demais, jamais faria uma coisa dessa. Porque a gente tem uma expectativa que o abusador sexual parece aquela pessoa assustadora. Então, quando a criança também coloca, além de naturalmente ela já não ser acreditada, dela ser responsabilizada, de, né, infelizmente, cerca de 80% da ocorrência ser ali no contexto familiar, e aí, como eu disse, às vezes vira o segredo de família, ainda na maior parte das vezes, de alguém que não parece capaz de abusar de uma criança. Agora eu pergunto, né, a vocês, alguém deixaria seu filho ou sua filha se aproximar de alguém que parece perigoso? A gente não deixa. A gente se distancia os nossos dessas pessoas. Mas, obviamente, né, que o abusador ou a abusadora sexual, ela precisa conquistar essa confiança, ela precisa ser simpático, ela precisa estar próximo. E eu sempre ressalto isso para que a gente tenha essa clareza de que não tem cara. E, às vezes, pode ser aquela pessoa maravilhosa que a gente ama. Outra coisa também é que a gente ainda tem assim uma visão muito dual. Ai, se fulano fez uma coisa boa, jamais ele poderia fazer uma coisa ruim. E não é isso que acontece. Às vezes é aquele pai, aquele padrasto, tio, avô que é cuidadoso, né, que leva para passear, mas que também pode abusar. Então, esses vários mitos em torno, né, ali da dinâmica da violência sexual fazem com que muitas fiquem no campo da invisibilidade. Quando se trata, né, da violência sexual contra meninos, a gente ainda tem outros agravantes. Primeira questão é que se espera menos que o menino seja vítima de abuso sexual. Isso não é verdade. Óbvio que a gente tem um número maior de meninas, mas inclusive porque a gente tem uma notificação maior, também em decorrência desses mitos. Até porque, às vezes, quando o menino é vítima de violência sexual, se ele for vítima por uma mulher, né, a gente, nesse nosso contexto social, acha que é, sabe, quase um presente. Olha, fulaninho já está ali, ó, como se fosse uma coisa positiva. E quando se trata de um agressor homem, se questiona e se teme o questionamento da orientação sexual. Então, se torna realmente muito difícil, né, tanto para meninos quanto para meninas, a revelação por conta desses vários contextos. E se 80%, né, acontece dentro do contexto familiar, e a família é o lugar potencialmente mais seguro, é na família onde se espera que a criança tenha ali referências de cuidado, como bem colocou a Delite aqui no início. É essa ideia de proteção, de afeto. E aí, naquele espaço ali, às vezes, da pessoa que ela mais confia, né, com quem ela vai realmente sofrer a violência ou sofrer com a desacreditação.
ela conta, mas é questionada. Não, isso não é verdade. Então, onde é que tu está inventando isso? E aí ela silencia. Porque, poxa, imagina a coragem que ela precisou para falar. Até porque em muitas situações há uma série de ameaças. Imagina também que falei para a pessoa que eu mais confio, para a pessoa que eu mais amo, e ela não me escutou. Quem me escutaria? Né? Quem acreditaria em mim? Ou quem me protegeria dessa situação se aquela pessoa que está comigo cotidianamente não o faz? Então, são tantas as situações realmente que acabam, né, colocando um véu sobre a ocorrência. A gente tem estimado 15% de notificação, e isso é extremamente assustador quando a gente olha para os números e pensa em 900 mil crianças só no estado do Piauí que sofreram violência sexual. 90% dos crimes denunciados, né, no último ano na DPCA se referem a abuso sexual, a estupro de vulnerável. Então, veja quantas coisas realmente calam a boca dessa criança. Então, ao mesmo tempo que ela parece que ela pode falar, do que adianta ela falar e ela não ser escutada, né, por nós que estamos ali. Ivana, você me fez lembrar de uma pesquisa que eu fiz em um curso de especialização de saúde mental na UFP, e eu pesquisei mulheres adultas vítimas de violência sexual na infância. Quais sequelas que reverberavam até a fase adulta? E uma das mulheres disse assim para mim: eu fui a única pessoa que ficou feliz no dia da morte do meu avô. E ainda sofri represália por isso. Esse avô era essa pessoa maravilhosa, que todo o bairro gostava, que distribuía bombons para todas as crianças, que se relacionava super bem com todas as pessoas do bairro, e foi um clamor quando esse senhor morreu. E ela disse: eu fui a única pessoa que sorriu, porque fui vítima dos 5 aos 12 anos. E só cessou a violência porque ele morreu. É muito importante que a gente pense sobre isso. Pensando em dados, a gente lembra que a maior parte desses registros, eles são feitos por famílias de classe menos favorecida, né? Em situação de vulnerabilidade também. E nos outros espaços? E para outras famílias? O que dizer? Quais são os sinais que você poderia nos ajudar, dando indicativos aqui que a gente precisa observar quando uma criança está sofrendo uma possível violência? Quais os sinais? O que essa criança demonstra para a gente numa situação dessa? Tá, vamos lá. Primeiro fazer um comentário a respeito dessa questão da classe social. A violência sexual, infelizmente, não faz nenhuma distinção de classe. Às vezes eu digo que da família de classe média alta, o muro só é mais alto. O muro do silêncio, né? A família de uma situação mais vulnerável geralmente está ali, né, ou com um muro muito baixo, ou com uma cerquinha, e é visível, inclusive, externamente. Sim. Mas isso pode acontecer e precisa realmente dar atenção, porque a gente nunca imagina que pode acontecer perto da gente, mas acontece. Acontece mesmo. E como é que a gente pode começar a suspeitar disso? Primeira coisa, né, que antes da suspeita, uma coisa fundamental que a gente precisa fazer é fortalecer vínculo com as nossas crianças, vínculo de fala. Porque se a criança tem medo de falar com você, se a criança se percebe ali numa possibilidade de ser punida, ou de ser desacreditada, ou de, sei lá, quebrar as expectativas que você tem em relação a ela, isso já dificulta ela falar ou a expressar. Então, fortalecer vínculo é fundamental. E aí, nesse processo, é preciso estar muito atento. Primeiro, a uma mudança brusca de comportamento, né? A criança costumava ter determinado tipo de comportamento, era uma criança que escutava, colaborativa, e de repente ela ficou muito agressiva. Espera aí, o que pode estar acontecendo? Ou então aquela criança que passou a ter um comportamento
extremamente fechado. Era extrovertida, né? Era extrovertida, se tornou introvertida, não fala, não quer ficar no ambiente. Então, essas mudanças de comportamento, elas são ali, precisam acender, né, essa luz laranja, para a gente ficar atento. Porque, independente do que seja, a gente precisa saber o que está acontecendo, né? E se for uma situação como essa, encaminhar. Uma outra coisa também, né, e que a gente, né, tem que prestar atenção, é no comportamento hipersexualizado. Né? A criança, ela tem fases do desenvolvimento onde, por exemplo, ela vai manipular a genitália. Né? O menino e a menina, eles podem ter esse comportamento ali em torno dos 4 anos. Natural, não tem nenhuma conotação sexual ou erótica. Às vezes, o adulto olha erotizando, mas ali não tem. A criança está percebendo o próprio corpo e as sensações de tocar algumas partes desse corpo. Agora, isso é com ela. Agora, se esse comportamento, por exemplo, começa muito precoce e direcionado ao corpo do outro, então não é eu que estou tocando aqui. Eu quero que o outro me toque, eu busco tocar esse outro. Também já precisa acender ali uma luzinha laranja, né? E aí de crianças maiores que já realmente têm, às vezes, falas muito sexualizadas. A gente precisa... Ou até se essa manipulação se torna muito repetitiva, né, Ivana? Isso. Muito frequente. Porque ela vai precisar ser orientada, né, para não machucar, mas não precisa ser reprimida nessa idade. Como eu disse, a criança está descobrindo. Mas se ela começa, né, realmente, às vezes, até a se machucar, precisa ser orientada. Ou se está muito recorrente, ou como eu disse, às vezes, a busca desse corpo do outro, né, para o toque, ou às vezes esse comportamento extremamente precoce, né, precisa acender a luzinha. Não, gente, todos esses sinais, eles são sinais, tá? Não precisa também desesperar. Eita, não, tá fazendo isso. Mas é preciso ficar alerta, tá? Para caso esteja acontecendo alguma coisa, a gente já consiga identificar. É comum ter uma queda no rendimento da escola, né? Então, a criança é aquela criança que tinha um ótimo desempenho ou que tinha um desempenho mediano e que, de repente, tem uma queda brusca. Isso tudo vai indicar que tem alguma coisa acontecendo. Alguns sinais, sintomas, né, de depressão. A criança ela já fica a maior parte do tempo triste, não quer brincar, não quer interagir com outras pessoas, deixa de fazer ou de querer fazer aquilo que ela gostava de fazer. Isso, né, também é um indicativo. Sintomas de ansiedade. Né? A criança, às vezes, fica muito agitada, tem um comportamento muito ansioso, pode, inclusive, ter sintomas físicos de ansiedade, taquicardia, sudorese, né? Ficar realmente muito nervoso ou nervosa diante de algumas situações. Esses sintomas também precisam ficar ali, chamar a nossa atenção. Uma outra coisa que ajuda muito também a gente identificar são as próprias brincadeiras das crianças, né? Às vezes a gente tem uma ideia de que a brincadeira é para distrair a criança, né? Aí vai brincar, menino, né? Vai brincar, pega aqui um brinquedo, vai, sai daqui, me deixa um pouco aqui quieto. Até porque a gente sabe que nós adultos também precisamos ter esse momento com a gente. E a criança demanda muito. Mas a brincadeira é também um espaço de interação do adulto e da criança. E na brincadeira, a criança ela expressa muitas coisas. Inclusive, pode expressar, né, a ocorrência de situações de violência. Os desenhos, né, que a criança faz, a gente precisa ficar atento. Qual é o tipo de desenho? Quando ela desenha, por exemplo, as pessoas da família, né? Onde é que ela coloca cada uma das pessoas? Quais são as expressões faciais que ela coloca em cada um? Claro que você não vai só olhar o desenho, você vai escutar da criança o que é que aquele desenho significa, né? Quem é esse daqui? Quem é essa daqui? Nossa, essa cara aqui significa o quê? O jeito que está esse rosto. E escuta, a gente conversar com as crianças na linguagem delas, no tempo delas e através, né, daquilo que elas muito sabem fazer, que é utilizar o lúdico, a imaginação, é fundamental que a gente faça.
Quando se trata de crianças maiores, a gente precisa ficar, né, que já usam, por exemplo, a escrita, a gente precisa ficar atento também no que elas escrevem, né? Às vezes, elas podem escrever diretamente, ou podem estar ali expressando também sintomas de tristeza, sintomas ali de comportamentos, inclusive comportamento suicida, né? Que o comportamento suicida não é só a tentativa, é desde aquela ideia de ai, seria melhor se eu sumisse, se eu dormisse para sempre, eu não queria mais estar aqui, era melhor se eu não estivesse aqui. Então, a gente precisa perceber o que está acontecendo, né, com aquela criança. Comportamento de automutilação, né, também é um indicativo de que alguma coisa pode estar acontecendo. Não existe, gente, uma coisa única que diga, olha, aconteceu isso, significa que está havendo. Mas se a gente presta atenção a esses sinais, se a gente presta atenção à nossa criança, ao nosso adolescente, no que está acontecendo cotidianamente, torna realmente, né, essa nossa relação, uma relação de confiança, uma relação estreita, porque não é ser pai, ser mãe, ser tia, ser avó, que automaticamente gera confiança, não. Depende da relação que vai ali sendo construída cotidianamente. Dessa criança saber que o que quer que aconteça, ela pode te contar. E já aproveito até para adiantar, né, uma coisa que é muito comum e que a gente precisa ficar muito atento a essa questão do segredo. Sabe, às vezes a gente usa isso na brincadeira. Olha, eu vou te dar esse chocolate aqui, mas tu não conta para tua mãe não, ou tu não conta para o teu pai. Olha, a gente vai fazer isso, mas não conta para ninguém. Se a criança está, né, sempre envolvida ali em ambientes onde guardar segredo é uma possibilidade, isso pode enfraquecer também o diálogo dela com a família, com os pais, com os responsáveis. E ela precisa ter essas pessoas de referência. E esses sinais, eles podem indicar que qualquer coisa de errada está acontecendo, e quando se trata, né, de violência sexual, não quer dizer que já houve, por exemplo, um toque. Não, mas às vezes a criança ela está exposta àquela situação de violência, por exemplo, exposta à pornografia, e a gente sabe que hoje, com acesso à internet, né, as crianças e adolescentes têm cada vez mais acesso a tudo, né, a tudo, inclusive a, né, ficarem mais vulneráveis. E, né, os adultos, eles precisam sim ter acesso a esses espaços da criança. Se a criança tem já uma rede social, mas é preciso que alguém monitore essa rede social. Se a criança tem um smartphone, WhatsApp, tem que ter um adulto monitorando, porque a gente sabe que muitas pessoas podem entrar em contato, inclusive, com esse objetivo, né, de aproveitar-se daquela situação. Porque uma outra coisa também que tem a ver com essa questão da violência sexual e com os nossos mitos sobre isso, além da ideia de monstro, é essa ideia do pedófilo, né? A gente acredita que quem abusa de crianças são pedófilos. E se eu disser para vocês que não são? Não estou aqui dizendo que a pedofilia não é horrível, e a pedofilia ela precisa, inclusive, de tratamento, porque ela é um transtorno, né, uma parafilia sexual, no qual um adulto só sente atração e satisfação sexual por um corpo infantil. Só que a maioria dos abusadores não são pedófilos. Eles têm seus relacionamentos estáveis. Então, a gente tem que ter cuidado, inclusive com esses contatos pela internet, não é só com aquele desconhecido que, ai meu Deus, pode ser um pedófilo. Não, mas a gente tem que ter cuidado com as pessoas do nosso cotidiano, se não no contato direto, mas aquela pessoa que pode se apresentar, inclusive, de forma enganosa, né? E que pode, de alguma forma, colocar aquela criança em risco. Então, se a gente presta atenção, se a gente escuta, se a gente está atento, a gente provavelmente vai notar algum sinal de mudança, e nessa situação a gente pode conversar, escutar, ou procurar ajuda profissional, se aquilo não está muito claro para a gente. Ivana, eu sei que você já trouxe um pouco na sua fala aí sobre escuta, a importância da escuta, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais e desse algumas dicas para as mães, para os pais que estão aqui sobre manejo e escuta. O que fazer
quando essa informação chega para mim, quando, com uma certa dificuldade, o meu filho ou a minha filha chega até mim e faz uma revelação dessa natureza, que eu imagino que doa muito e que nos deixa, de certa forma, meio apavorado. O que fazer aí, nessa situação? Qual dica você pode dar, tanto de escuta como de reação corporal, de olhar, todas as possibilidades de atenção que eu possa fazer para poder manejar? E após isso, o que eu devo buscar? Quais os lugares de proteção que eu devo buscar? Quando eu suspeito de alguma forma, ou quando a criança chega, né, para conversar com a gente e traz ali, às vezes, diretamente, às vezes indiretamente, primeira coisa pode parecer óbvia, mas a primeira coisa é realmente escutar. Porque, às vezes, na nossa ânsia, a gente não deixa nem a criança falar. Escuta o que ela tem a dizer. E eu, como a Dadaide colocou, pode ser extremamente doloroso e desorganizador para quem está escutando. Especialmente se é uma criança com quem ela tem vínculo, né? Um vínculo mais direto, é meu filho, é meu sobrinho, é meu neto, mas escuta. Você vai escutar aquilo que ela consegue dizer. Escutando e ela trazendo essas informações, é muito importante que a gente respeite o que ela consegue contar naquele momento, né? Então, evitar fazer muitas perguntas sobre detalhes. Conta para mim o que foi que aconteceu. Você consegue lembrar desde quando aconteceu? Foi só uma vez? Foi mais? A gente precisa respeitar aquilo que ela consegue falar, porque para a criança também pode ser extremamente doloroso. E um dos cuidados fundamentais na nossa fala é deixar muito claro que ela não tem culpa e que eu estou acreditando. Então, com relação à postura corporal, se a criança começa a contar uma coisa, aí eu, história é essa, menina? Qual é a abertura que eu vou ter para realmente, que essa criança vai ter para falar? Então, a gente tem que prestar atenção, porque se a gente não pode falar, mas se a gente tem uma expressão ali de dúvida, e essa dúvida ou essa acreditação, ela precisa ser realmente autêntica, né? A gente precisa escutar. Ah, Ivana, mas e se não for? Primeiro, que se não for, ótimo, maravilha, mas eu prefiro arriscar protegendo uma criança. Não sei vocês, mas eu prefiro arriscar protegendo, né? Então, escuta o que ela tem a dizer, né? Quando não é uma criança sua diretamente, né? Porque isso pode acontecer, às vezes é no seu contexto de trabalho, às vezes é um vizinho, outra pessoa. Quando não é a sua, uma das perguntas importantes de você fazer para a criança é: você já tentou falar disso com outra pessoa? Você já tentou contar isso para alguém? E aí você vai escutar. Se ela disser que já contou, você vai escutar para quem ela contou e como foi que essa pessoa reagiu. Porque às vezes a criança ela faz várias tentativas de contar. Começa contando geralmente para a mãe, aí às vezes conta para a avó, para um tio, né? Ela vai fazendo as tentativas dela. E quando chega na gente, né, para a gente escutar, a gente precisa saber, até porque senão a gente pode, por exemplo, direcionar para aquela pessoa que já não acreditou na criança e que provavelmente não vai conseguir proteger. Então, você já tentou? Se a criança nunca tiver contado, né, por exemplo, para os cuidadores diretos, contou para mim que sou tia, contou para mim que sou babá, contou para mim que sou avó. Se ela nunca tiver tentado contar para a mãe, para o pai, você pergunta o que ela acha. O que você acha de tentar contar, né, para o seu cuidador direto, para a sua mãe? Se ela disser que tem medo, alguma coisa assim, você se disponibiliza a estar junto com ela, né? Não, pois eu posso ajudar você. Mas é fundamental realmente que a gente seja aquela pessoa que vai acreditar, verbal, né, e corporalmente, que vai acreditar e acolher. Não precisa, como eu disse, perguntar detalhes. Não precisa, num primeiro momento, já combinar ou tentar ter provas junto àquela criança, a não ser que alguém seja investigador, né? Não sei aqui. Mas, se não, você escuta como familiar, como amigo que você é. Você escuta para poder encaminhar.
E aí você, né, se você for o cuidador direto, você precisa acionar as autoridades. Porque, gente, no atendimento a crianças, adolescentes, né, e adultos vítimas de violência, obviamente que a violência em si, ela causa um dano, ela traz uma marca absurda. Mas a acolhida que se tem na revelação faz toda a diferença na ressignificação daquilo que aconteceu. Pode ser desorganizador, mas a gente tem que lembrar que a gente é o adulto. E às vezes é respirar fundo. E eu sei que isso pode ser extremamente difícil. Porque a gente se desespera da vontade de pegar a criança, colocar numa redoma e ir logo matar aquela pessoa que, por acaso, pode ter feito aquilo, né? Mas é importante que a gente proteja, né? Faça o máximo para colocar aquela criança em segurança e, se não formos o cuidador direto, conversar com ele. E aí a gente precisa ficar atento, porque se os cuidadores diretos não comunicarem às autoridades, a gente precisa, né? E aqui, uma distinção muito importante, que o que a gente faz quando a gente aciona conselho tutelar, quando a gente aciona Disque 100, a gente não está denunciando, ainda que a gente use isso da nossa linguagem comum. A gente não está denunciando, a gente está notificando, e a notificação é na suspeita. Suspeitei, eu preciso buscar ajuda. E aí, as autoridades responsáveis é que vão. Tem prova, existe aqui uma materialidade daquilo, aí faz a denúncia. A denúncia, inclusive, é incondicionada. Né? Não depende da família querer, porque se trata aí de um crime de interesse público, no sentido de que os efeitos, o impacto dele é de interesse social, né, que aquele agressor ou aquela agressora seja punido. Então, a gente escuta e precisa encaminhar. E, né, como eu disse, ter cuidado com essa questão do sentimento de culpa da criança. E algumas coisas que a gente precisa evitar, por exemplo, que às vezes acontece, né? Do abusador, da abusadora oferecer um brinquedo, oferecer um doce, um chocolate, ou convidar para ir para casa, né? Para passear, tomar banho de piscina. Ou convidar para assistir a um filme juntos. Convidar para assistir um filme. Aí a gente tem que ter cuidado. Mas também fica só recebendo, né, presente dessa pessoa. E como é que tu foi assistir um filme? Gente, a criança foi assistir um filme. A criança recebeu um presente. A gente tem que ter cuidado para não parecer que a responsabilidade do que aconteceu é da criança, porque não é. A responsabilidade é do adulto. É muito importante que isso fique claro também para a criança. Então, você diz, né? E você precisa dizer claramente, eu até brinco usando palavras, né? Que aquilo não é culpa dela. Que aquilo aconteceu porque o outro fez uma coisa errada. E que ela vai conseguir ajuda. Né? A gente tem que ter cuidado também para não fazer promessa. Não, fulano vai ser preso. Porque, infelizmente, na nossa sociedade, isso ainda acontece muito lentamente. E isso, às vezes, infelizmente, não acontece. Né? Então, a gente tem que ter cuidado também para não fazer promessas. Mas, olha, qual é a promessa que a gente pode fazer? Eu estou com você, eu vou cuidar de você, eu vou proteger você. Porque essa fala da não culpabilização, da acreditação e da proteção faz toda a diferença, não apenas naquela situação ali da revelação, mas em como ela vai lidar com aquilo, né, ao longo da vida dela. Né? Porque o impacto da violência ela vai depender da idade que aconteceu com a criança, vai depender, né, da recorrência. Aconteceu uma vez, aconteceu, como a Delite mencionou, dos 5 aos 12 anos, aconteceu as próprias características, né, porque a gente sabe que o abuso, a violência sexual, não precisa envolver sequer toque. Né, mas só o fato de ficar olhando ou ficar se exibindo para a criança, ficar mostrando para a criança pornografia, tudo, a grande marca a violência sexual, ela envolve essa busca de satisfação. Né? Eu estou buscando algum tipo de satisfação através daquela criança, tocando ou não,
né? Então, dependendo do que aconteceu exatamente, isso também vai ter impacto diferente. Vai depender também do vínculo que se tem com aquela pessoa. A gente sabe que, infelizmente, as maiores recorrências, pai, padrasto, primos, avós e tios. Né? E eu, como eu disse, eu uso no masculino pela recorrência, mas também tem abusadoras mulheres, e isso também não pode ficar invisibilizado. Então, tudo isso, inclusive esse momento da revelação, se ela foi ou não acolhida, vai fazer total diferença em como lidar com aquilo. Temos também amigos de pais ou das mães que frequentam nossas casas e que também, muitas vezes, podem ser, sim, os abusadores. Ivana, vamos agora puxar um pouquinho. Nós estamos num ambiente de escola, né? E nós temos uma BNCC que nos ampara no sentido de trabalhar esse conteúdo. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente e nós temos também resoluções do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional que nos ampara no sentido de nos implicarmos com relação a esta causa de proteção e de defesa à criança e ao adolescente. O que dizer para os professores, para os profissionais de psicologia escolares, para a comunidade que está dentro do espaço escolar, quando uma situação dessa natureza é revelada dentro do espaço escola, quer seja com um bilhete a um professor, quer seja com uma conversa com a zeladora, ou com o porteiro, ou com o psicólogo, ou com a psicóloga. O que fazer numa situação dessa? A criança traz para a gente, nós trabalhamos esse conteúdo em sala de aula, legalmente isso é orientado, tanto pelo Ministério da Educação, como pelo Conselho Tutelar e pelo CFP. E o que fazer frente a isso? Se uma criança nos busca dentro do espaço escola e diz, eu estou passando por uma situação dessa natureza, eu tenho medo de falar, a pessoa que está fazendo isso me ameaça, eu tenho um segredo muito grande para falar para você, mas eu tenho medo. Ou se encoraja e escreve um bilhete e deixa em qualquer lugar, às vezes até no lixeiro. Às vezes na sala de aula para o professor. O que fazer? O que a gente pode fazer numa situação dessa, Ivana? Primeiro que toda essa fala aqui, né, de como escutar e manejar, ela é válida, né? Seja onde for, a gente precisa realmente ter essa escuta e acreditar. E com relação a essa orientação legal, a escola, ela é obrigada a notificar. Ela não vai notificar, não, ela é obrigada. Na verdade, todos nós o somos, né? Todos nós somos obrigados. E a escola, quando entra em contato, né, com uma situação como essa, e aí vale aquilo, a criança está sofrendo da própria família, ela já tentou e não foi acreditada, ou não, a criança às vezes sofreu no outro espaço e ainda não conseguiu contar com os pais, para os pais. Quando ela ainda não conseguiu, na escola, né, além de notificar, pode também auxiliar essa criança a contar para a família, porque às vezes a família ainda não está ciente. Mas a notificação ela é compulsória, né? Porque, como eu disse, não dá para a gente esperar as coisas piorarem, não adianta a gente se chocar com um caso que aparece na TV. Então, quando a escola suspeita, não precisa nem ter o bilhete dizendo tudo, né? Mas quando a escola ou qualquer profissional suspeita da ocorrência, já precisa estar notificando. E como eu disse, Ivana, mas se não for verdade, eu prefiro errar protegendo, e a gente tem que ter consciência que, se a pessoa for presa, ela não foi presa, não foi porque a escola notificou, ou porque a família notificou. Ela foi presa porque havia elementos para que ela fosse presa. Elementos esses decorrentes do comportamento dela e não da revelação, porque às vezes a gente confunde, né? E aí a gente, às vezes quando a criança revela, a gente às vezes pode até ficar com medo, né? Eita, mas como é que eu vou me meter num negócio desse? Porque é uma questão séria. Como é que eu vou me meter? E aí eu quero que vocês façam o seguinte exercício.
Se nós, enquanto adultos, enquanto adultas, podemos ter medo de uma situação como essa de revelação, que a gente pode ter medo, tentem fazer um exercício para imaginar o nível de terror cotidiano que aquela criança vítima de violência sofre. Então, quando a escola tem uma situação como essa que notifica, ela está cumprindo a obrigação legal, que, como eu disse, também é nossa. E como a Adelide colocou, né, isso é trabalhado, porque a educação sexual ela é um dos pontos chaves na prevenção. Aí pode dizer assim, Ivana, mas lá em casa eu faço a educação sexual, eu explico para o meu filho, eu explico para a minha filha. O que a escola quer se meter? Gente, pode ser que alguns de vocês façam isso. Mas se a gente pensa que 80% é no contexto familiar, vocês acham que dá para esperar que só a família faça essa orientação? Dá para ser suficiente só o que a família faz? Pode até ser que o que você faz seja, né, suficiente, seja adequado, mas às vezes aquela outra família ela não sabe fazer e às vezes ela não faz porque não é interessante que se tenha uma criança orientada e que vai conseguir dizer um não, dizer um basta e, né, revelar aquilo. Tanto é que não é incomum que seja nessas situações de orientação que a criança revele. Até porque, gente, às vezes o que acontece, ele é tão intrínseco ali nas relações, são tão violentas, inclusive sexualmente, que a criança se incomoda. Nossa, isso não é bom, eu não gosto disso. Mas às vezes ela não sabe nomear e ela não sabe que aquilo é errado, é uma violência. Já acompanhei casos no qual a criança, né, esse foi um caso que as duas crianças eram abusadas pelo pai, a maior, né, já tinha essa noção, não sabia exatamente, mas sabia que não podia contar, mas a criança menor, né, comentou assim, ai, porque o papai faz isso. Não porque ela estivesse ali dizendo já, né, com consciência de que era uma violência, mas aquilo era uma violência. Então, a gente precisa ter esses espaços de orientação dentro de casa, mas também na escola, para caso haja uma suspeita, caso haja uma situação incômoda, a criança, inclusive, consiga procurar ajuda, seja onde for. E a gente sabe que a escola é geralmente o segundo lugar onde ela mais passa tempo. Segundo lugar onde ela mais estabelece relações e interações. Às vezes o primeiro, né? Porque às vezes a criança, enfim, por questões de trabalho dos pais, às vezes ela estuda integral, e não estamos aqui para criticar isso não, que os pais eles fazem o melhor possível. Estudam integral, então ela entra na escola de manhã, vai chegar já à tarde, os pais passam o dia trabalhando, tem ali um contato mínimo, porque enfim a criança dorme, os pais também precisam dormir. Então, às vezes, a escola é o lugar onde ela mais se relaciona. E a escola precisa ser esse lugar protetivo, né? E por isso mesmo precisa assumir, né, esse lugar. E é fundamental que a gente construa uma proteção coletiva para as crianças. Não dá para pensar só na minha, não dá para pensar só na minha família, na minha criança, mas é necessário que a gente socialize essas informações, socialize esses espaços de escuta, inclusive, né, aqui tendo a escola como uma parceira fundamental em todo esse processo. Eu acho que ter um momento como esse já mostra o compromisso da escola, né, de fato, da proteção, porque quando a gente faz tudo isso, o objetivo é proteção. Educação sexual é para proteção. E educação sexual, minha gente, não é quando o menino fica adolescente, que aí a gente vai falar sobre métodos contraceptivos. Isso também é, mas na adolescência. Mas desde pequenininho a gente precisa começar a fazer isso. A gente precisa já, assim, do mínimo entendimento da criança e ensinando para ela que existem algumas partes que nem todo mundo vai poder ver e tocar. Que se isso acontecer, ela precisa pedir ajuda. Que se ela não gostar daquele beijo, daquele toque, ela não tem que ficar. Porque é interessante como é uma questão cultural aqui que a gente tem, da criança parecer que é um bem público, né? Parece que todo mundo pode pegar, pode botar no colo, não pode. Às vezes a gente repreende a criança quando ela não quer abraçar um adulto.
Minha gente, qual é a obrigação que a criança tem se aquilo incomoda ela? Isso, inclusive, abre, sabe? É como se o corpo dela fosse público e não é. Então, desde pequenininho, está ensinando sobre isso, sobre onde pode beijar, onde não pode beijar, sobre onde pode tocar, onde não pode. E isso que ela pode dizer não a esse toque que incomoda. Porque se incomodou, independente da intenção do adulto, se incomodou, por que a criança tem que ficar naquela situação de toque incômodo? Não tem. Então, a gente precisa ir trabalhando isso para que, ao sinal de qualquer situação ali, a criança consiga expressar, consiga dizer e a gente consiga notificar as autoridades. Então, é uma responsabilidade que é da escola, mas que é de todos nós. Dentro da nossa casa, no nosso vizinho, no nosso espaço de trabalho, essa atenção ela precisa ser coletiva. Porque, como eu disse, a gente pode ter medo. Mas a criança é que tem menos recursos realmente de se proteger. Obrigada, Ivana. Com essas palavras tão sábias de orientação para todos nós. Eu queria agora passar para uma outra etapa, que era abrir para a fala de vocês. Quizá possam ter algum questionamento, alguma dúvida, queiram direcionar alguma pergunta para a Ivana, e que a gente possa ajudar vocês da melhor forma possível. Está aberto, então, para o público. Alguma pergunta? Sim. Ivana, agora na Semana Santa, eu conheci uma psicóloga numa viagem que ela resolveu fazer um ano sabático, porque ela trabalha com violência doméstica e ela estava achando que todo homem na face da terra é monstro. Ela disse que chegava em qualquer lugar, se tivesse 3 homens, ela saía. E, graças a Deus, ela disse que as melhores gentilezas, as maiores que ela estava encontrando eram dos homens, e ela estava mudando essa visão dos homens. Mas aí eu digo para você, nós vamos criar nossos filhos agora numa bolha. Vou desconfiar do meu marido, do meu irmão, do meu primo. Como é que eu olho para esse homem e identifico isso? Que sinais de comportamento ele tem? Porque se qualquer mãe puder evitar que a criança apareça com esses sintomas, são essas dicas que eu desejo que você passe para a gente. Porque, assim, uma vez que ela venha com esses indícios, a dor já está nela. Muito obrigada por essa pergunta, porque eu acho que você traz um ponto que é fundamental realmente da gente refletir de como diferenciar, porque a gente realmente não pode, né, começar a achar que que todas as pessoas vão abusar, porque senão a gente se adoece, a gente adoece a criança, a gente adoece o mundo. Inclusive, né, e isso é uma coisa que acaba sendo comum, a gente, às vezes, quase proíbe o cuidado, por exemplo, do pai em relação a uma menina. E, na verdade, isso não precisa ser proibido. Se um pai ou um tio, um homem que está cuidando de uma menina vai dar um banho, então ele vai precisar lavar a genitália, porque faz parte, assim como a mãe vai lavar a genitália do menino. Se não há erotização da situação, não tem nenhum problema. Não tem, a gente às vezes acaba confundindo realmente essas coisas. E não tem uma receita específica. O que eu digo é, se a gente orienta a nossa criança, e orientar não é para dizer, olha, o teu pai não pode nem te ver. Também não é assim. Porque isso não é nem viável, porque às vezes o pai é o cuidador principal daquela criança. Né? E existem alguns momentos, por exemplo, casais divorciados que durante aquele momento só vai ter o pai ali cuidando delas. E ele vai precisar cuidar. O que eu vou precisar orientar é qualquer pessoa que seja, que toque em você de uma forma que te incomode, você conta. Por isso que eu disse, é a questão do incômodo. Né? Então, não é tentar botar numa bolha e proteger, acho que às vezes, principalmente de todos os homens do mundo. Não, porque nem todos os homens do mundo são abusadores. Felizmente, né, minha gente?
A gente tem uma recorrência, mas não quer dizer que são 100%, até porque senão... Mas é isso, é fazer essa escuta e essa orientação, né? E a gente precisa confiar nisso, sabe? Nesse nosso diálogo, nessa nossa relação com a criança. A gente não pode também passar a desconfiar de todos. Obviamente que a gente vai ficar atento, necessário. Mas a gente também precisa naturalizar algumas coisas, inclusive o cuidado dos pais em relação aos filhos, que é extremamente necessário. Como é que a gente vai dizer, o pai tem que se implicar no cuidado da criança, e aí vai ter um espaço aqui para dizer que ele não vai poder trocar uma fralda, porque é uma situação potencial. Não. A gente orienta a criança, a gente vai ficar atento, mas a gente precisa, por uma questão de sobrevivência, também confiar em algumas pessoas. Então, não precisa sair daqui agora, né, odiando aí qualquer situação, qualquer homem, ou achando que... Não é. O que a gente precisa é dessa escuta e observação. Né? A gente falou muito desses sinais comportamentais, mas, por exemplo, é importante olhar o corpo da criança também, especialmente quando é uma criança menor. E eu digo, não é só a mãe que tem que olhar, não. O pai tem que olhar, as pessoas de cuidado direto precisam olhar para o corpo dessa criança para identificar se tem alguma coisa de errada. Porque, como eu disse, nem sempre a criança vai conseguir fazer. Mas é confiar que você está atenta. Então, é manter a atenção e não a tensão. Atenção. Está ali aberto, caso apareça algum sinal e já encaminhar. E aqui uma outra coisa, gente, eu vou até usar um exemplo que isso aconteceu, que infelizmente, eu sei que esse é o maior sonho de todo mundo, que é proteger os filhos de tudo, né? Deixa eu ser aqui a pessoa que dá a notícia negativa. Acho que às vezes eu até gosto de dar alguma notícia negativa, porque chama a gente para a realidade, ainda que seja uma realidade dolorosa. Vocês não conseguirão proteger os filhos de vocês de tudo. Infelizmente. Nem que a pessoa criasse que a paranoia é maior do mundo, mas ainda assim não ia conseguir proteger de tudo. Mas o que a gente precisa é confiar que eu estarei ali atenta e se acontecer alguma coisa, eu tenho um vínculo forte o suficiente para meu filho pedir ajuda. Porque os filhos, né, acabam estando em vários outros ciclos. Se ele está orientado, está vinculado a mim, ele vai me pedir ajuda. E qual é a situação? É uma situação bastante dolorosa que aconteceu há um tempo atrás, quando eu atendi uma mãe, né, cujo filho tinha sofrido, né, violência sexual. E ela veio para mim desesperada, se achando assim a pior mãe do mundo. Era, como é que eu deixei isso acontecer? E aqui volta a história da culpabilização. A culpa, gente, não é da família, necessariamente. Quando está sendo conivente, há uma conivência. Mas não é porque aconteceu, não. E ela veio com esse sentimento de culpa absurdo. E o menino, né, era um menino de 8 anos, né, coincidentemente a mesma idade da Araceli, que sofreu violência também, né, por um vizinho, que era aquela pessoa mais querida do mundo ali da comunidade, e o vizinho abusou, ameaçou com uma arma o menino, que ele não era para ele contar para ninguém. Ele chegou na casa dele, ele contou para a mãe, né? Ela até me relatou que ela estava com uma visita. E o menino chegou, né, assim, muito agoniado. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Mãe, eu preciso te contar. E ela, menino, estou conversando, que é uma coisa comum, né, às vezes. Menino, vai já. Aí ela disse que notou aquele comportamento muito estranho no menino, pediu para a visita esperar e foi conversar com o menino e o menino revelou. E aí ela trazendo isso para mim com muita, muita culpa. E eu virei para ela e eu disse, que mãe massa que tu é. Que relação massa tu tem com teu filho, que mesmo ele sendo ameaçado com a arma, ele conseguiu te contar. Então, a gente precisa ter essa clareza, que a gente vai fazer o que está ao nosso alcance de fazer. E ela fez tudo, mas ela não pôde proteger absolutamente de tudo. Mas, como eu disse, esse acolhimento, esse cuidado, ele tem uma implicação absurda. Então, a gente precisa confiar nesse nosso processo. Confiar que a gente está ali e que, caso aconteça absolutamente qualquer coisa, não só em relação a isso, mas a criança vai conseguir falar com a gente, sabendo que vai ser acreditada, sem ter medo de ser punida.
E aquilo vai ser fundamental para proteger o desenvolvimento. Não apaga, mas a partir dali pode ser ressignificado. Tá? Então, é essa atenção, é esse vínculo que vai fazer toda a diferença. Sim, sim. Vou ressaltar isso. Bom dia. Eu e ele somos pais de um menino de 2 aninhos, vai fazer 3 agora. E uma das dúvidas que são bem frequentes para a gente é justamente como dar início a esse assunto de facilitar maneiras para ele com que ele manifeste esses incômodos, já que ele está começando a desenvolver a fala. Que aí fica mais difícil para a gente tentar pedir a ele que ele expresse alguma ideia ou alguma coisa que possa ter acontecido. E uma outra dúvida é sobre como começar essa questão da educação sexual. Qual o melhor momento, qual a forma ideal da gente começar a falar para ele, por exemplo, sobre essa parte aqui, esse nome aqui, como lidar melhor com isso a partir da idadezinha dele, né? Que a gente acha ele tão pequenininho, mas que a gente já percebe que ele está mexendo na genitália, ele já percebe que a da mãe é diferente, que a do pai é igual a dele. Não sei se eu fui clara, mas... Sim, sim. Obrigada. Com relação, né, a essa dificuldade, às vezes, né, da fala da criança, porque é uma criança muito pequena, ou às vezes uma criança, né, que tem algum transtorno do desenvolvimento, que pode até ser mais velha, mas que não é oralizada, né, isso, na verdade, vai requerer que a gente fique mais atenta a esse comportamento, porque ele vai falar de alguma forma. Com relação à educação sexual, já pode começar. Né? E o começar a educação sexual é isso. Olha, aqui é o seu bumbum. E aqui, gente, os nomes, tem gente que defende que já seja o nome científico. Eu, particularmente, acho que não. Acho que cada família tem um jeito de chamar a genitália e que a criança ela vai aprender o nome, minha gente, em algum momento, porque ela está estudando. Então, do jeito que você chamar o bumbum, a pintinho, enfim. Ó, esse aqui é íntimo, é seu. Então, a gente tem que usar a fralda ou a cuequinha para cobrir, porque nem todo mundo pode ver, nem você pode tocar no do coleguinha. Se ele está começando a se tocar, cuidado para não machucar, tá bom? Ó, porque toca e tem uma sensação boa. E aí vai tocar de novo a criança. Como eu disse, não tem nenhuma conotação sexualizada, erotizada, nada disso. É um toque, é uma descoberta do corpo. Ele está descobrindo o corpo dele. E aí, nessa descoberta do corpo, ele vai entendendo e é progressivo mesmo, sabe? É toda hora, na hora do banho, ó, vamos lavar aqui o bumbum, ó. Quem lava o bumbum é a mamãe, é o papai. Quando é menorzinho, é importante a gente nomear essas pessoas do cuidado, sabe? Porque isso vai ajudando. Quando é essa idade, provavelmente na escola também, ele vai ser trocado, né? Então, é importante que a gente nomeie aquelas pessoas que podem. E aí, à medida em que ele for crescendo, você vai ampliando e vai respondendo essas perguntas, inclusive a respeito das diferenças no corpo, né? Porque faz parte. Mas a partir dessa idade, se você percebe já que ele tem muita curiosidade em relação aos corpos adultos, uma das coisas, né, como ele é pequeno, pode evitar ficar totalmente sem roupa na frente dele, entendeu? Pode evitar, porque, inclusive, isso ajuda ele a perceber que ele não tem um acesso total ao corpo do outro, como o outro também não tem um acesso total ao corpo dele. Mas realmente com persistência e paciência, assim, aos pouquinhos, o que ele vai compreendendo, vai ensinando, por exemplo, se uma pessoa for tocar no seu bumbum, no seu pintinho, você diz não, sabe? E às vezes até fazendo uma brincadeirinha. Os processos de educação em espaços coletivos para essa idade, geralmente eles são muito lúdicos, né? Usa-se geralmente o semáforo, né? Que aí é aquele lugar verde onde pode beijar. Na bochechinha, pode beijar. Sabe? Na barriguinha,
Atenção, amarelo. No bumbum, na genitália, vermelho, não pode. Ou pode usar também aquele que você pode pegar ou um boneco, uma boneca, ou um totem feito de papel, e com uma boca e uma mão, também fazendo esse mesmo ensinamento. A mão pode aqui, a mão pode ali, onde pode, onde não pode. Isso são coisas que se faz geralmente em grupos, porque se começa bem cedo, mas que pode também fazer dessa forma lúdica, né? Já com ele pequeno. E outra coisa fundamental também é que a gente fala muito dessa orientação das crianças, mas eu vou aproveitar, porque eu não quero deixar de falar sobre isso, é que a gente precisa muito conversar sobre isso com adultos. A gente fala muito sobre a criança dizer não, mas a gente precisa falar muito sobre os adultos de respeitar o não dessa criança. E às vezes a gente está aqui numa roda de amigos, numa roda profissional, onde a gente escuta verdadeiros absurdos. Ai, porque a novinha, o novinho, o menino, às vezes um bebê, praticamente, né? Uma vez eu vi um relato de uma mãe que no parto, porque a gente sexualiza muito as nossas crianças, diz que no parto, quando o menino nasceu, o comentário que o médico fez, que poderia ter dito qualquer coisa, ela disse que o comentário foi: esse aqui vai fazer muitas mulheres felizes. Sexualizando um menino de minutos de vida, de nascimento. Então, a gente precisa também reduzir essa sexualização das nossas crianças, para que elas possam viver, minha gente, a infância, que é esse momento de construção lúdica, de construção das relações sociais, porque o mundo também não pode parecer um mundo extremamente ameaçador. Como é que ela vai conseguir viver se ela tiver que ter medo de todo mundo? É importante, inclusive, que a gente ajude nossas crianças a se sentirem também capazes de dar um basta, de dizer não, ao mesmo tempo que a gente trabalha com os adultos para respeitar esse não, para respeitar realmente aquela fase do desenvolvimento. E por que a gente considera inadequado tudo isso? Porque afeta o desenvolvimento. Nos vários níveis, afeta o desenvolvimento físico, afeta o desenvolvimento cognitivo, afeta o desenvolvimento psicossocial. Por isso que é prejuízo, por isso que é violência, porque afeta, prejudica. Traz sequelas, traz marcas ali das mais diversas. Então, se a gente consegue pautar esse assunto nos nossos espaços, a gente vai também construir um mundo menos ameaçador. Se não protegido, mas pelo menos menos ameaçador para os nossos filhos, para as nossas filhas, porque a gente, através das brincadeiras mesmo, sabe? Brincadeiras, né? Como esse médico falou, ou às vezes nessa ideia de, enfim, de que a criança é quase esse espaço público, esse bem público, onde eu posso tocar, pegar, isso faz com que as situações de violência ela ainda passem mais despercebida, porque a gente naturaliza esse tipo de ocorrência. Então, educar a criança desde cedo e progressivamente, né, e aumentando as informações para ela, tanto meninos quanto meninas. Por que também, né, voltando aqui à questão anterior, que não dá para a gente ter aqui uma monstrificação do homem? Porque mulheres também abusam. Minha gente, um dos casos mais graves de violência, e eu digo grave, não que os outros não sejam graves, mas esse, o dano físico, foi absurdo, né? Que era uma menina que, só uma informação, ela precisou fazer uma cirurgia de reconstrução do canal vaginal. Foi uma mulher. Então, não dá para a gente monstrificar uma pessoa, porque, infelizmente, ainda que a recorrência seja maior de meninos, de homens, mas pode ser, infelizmente, homens e mulheres. O que a gente precisa é orientar a nossa criança e tentar realmente reduzir essas várias situações de sexualização, de erotização, de exposição, né, da nossa criança, porque a gente falou muito da violência, né, que a gente chama de abuso, mas também tem as situações de exploração sexual, quando tem ali, inclusive, uma relação comercial, com fotos, com vídeos, com materiais pornográficos, né, envolvendo crianças. E a gente... Oi?
o voyeurismo, está ali olhando ou se exibindo, exibicionismo também para aquela criança, obtendo ali vantagens ou financeiras ou de qualquer outra natureza. E a gente precisa também ficar atento a isso. Às vezes a gente olha para uma menina ou um menino que está numa situação de exploração sexual e a gente naturaliza. Olha mesmo, desde nova está fazendo isso. Gente, isso não é natural. Isso não pode ser normalizado. Isso é uma situação de exploração. Por mais que dizer assim, ai, mas quer. Ora, se uma criança busca algum tipo de interação, e eu falo interação, minha gente, porque a gente nunca vai poder chamar de relação. O que é relação? É quando eu tenho duas pessoas adultas, né, que dão o consentimento para aquilo. Ali eles estão se relacionando. No caso de crianças e adolescentes, não é relação, né? É uma violência. Então, se eu vejo aquela situação ali, provavelmente é porque já foi exposto previamente a isso, né? Então, a gente precisa desnaturalizar, né? E também, voltando à questão da culpa, entender que não é culpa daquela menina ou daquele menino, que por mais que esteja ali, às vezes, ganhando dinheiro, mas provavelmente teve uma vida inteira de violação que levaram até ali. E não é fácil romper esse ciclo da violência se a gente não tem apoio. Por isso que a gente precisa ser apoio. Bom, Ivana, eu gostaria de saber qual a dica que você tem para nós em relação a abordar esse tema, principalmente com os nossos pré-adolescentes. Eu sou mãe de uma menina de 12 anos, então ela está nessa fase de transição, e hoje eu vejo que o principal desafio é como lidar com essa situação em relação às redes sociais. Porque ela está em casa, está lá, assim, a gente tem aquela impressão que está protegida, mas a gente sabe o que as redes sociais podem proporcionar. E quando você fala, principalmente em relação às pessoas do convívio, nessa idade de pré-adolescência, como abordar, qual a linguagem mais apropriada, mais adequada, até que para que eu não aterrorize, que não chegue a ser exagerado, vamos dizer assim. Então, o que você tem aí em relação a essa questão, assim, para dar esse norteamento, vamos dizer assim, de como fazer essa abordagem e até que ponto eu posso também estar fiscalizando as redes sociais dela, vendo, a gente fica naquela até que ponto eu posso estar vendo, porque em algum momento eu não vou poder ver mais. Então, o que eu tenho que deixar de bagagem para que ela se proteja o máximo possível, vamos dizer assim. Porque, como você disse, a gente não vai conseguir proteger 100%, mas a gente deseja o máximo possível. Então, o que você tem assim para nos nortear nesse momento tão difícil de transição aí de criança para pré-adolescência, já preparando aí para uma adolescência, que também é uma fase bem complicada. É complicada porque está descobrindo um mundo novo, né? E um mundo que eu quero conhecer, explorar e viver. Né? Assim como eu falei no caso ali, em torno dos 2 anos, que a gente vai usar uma linguagem que seja acessível àquela criança de 2 anos, com uma menina ou um menino de 12 anos, a gente já pode trazer muito mais informações. Uma das coisas que eu acho que é fundamental é a gente inserir essas conversas no nosso cotidiano, para não precisar sempre ser aquele momento. Vem cá, fulano, sente aqui, vamos conversar. Não precisa. Às vezes é numa situação, sei lá, tá aqui se arrumando. Nossa, você tá linda com essa roupa. Olha, a gente precisa ter cuidado, porque é a sua parte íntima e tal. Insere isso, sabe? E no caso, né, de crianças maiores, pré-adolescentes, adolescentes, a gente precisa deixar claro que ele pode nos perguntar. Então, a gente precisa responder, estar disposto a responder. Porque, às vezes, criança e adolescente fazem umas perguntas incômodas, né? Que a gente não queria nem estar escutando a pergunta. Meu Deus, como é que está me perguntando isso? Mas a gente precisa responder e responder com a verdade. Uma verdade que seja compreensível. E aí, nessas situações, as mais simples, está mexendo na rede social,
Ó, você está lembrando que você precisa ter cuidado com relação a isso. Às vezes a pessoa pode se passar por outra pessoa. Você precisa cuidar disso. Não pode mandar foto. Se aparecer uma situação como essa, tem que perguntar para mim. Em torno de 12 anos, se não veio, por exemplo, a menstruação, deve estar, né? Provavelmente já veio. Então, falar sobre isso também pode estar perto. Falar sobre isso. Olha, filha, tá nascendo pelo, seus seios estão assim porque você está na puberdade. Nesse momento pode ser que você sinta desejo, porque a gente tem que admitir isso das crianças, aliás, dos adolescentes, né? Que sentem desejo, que sentem interesse. Desculpa dar a notícia. E eu sei, mas é tentar trazer isso para o comum, sabe? Para que nesse cotidiano ela também consiga trazer, que ela não tenha que ficar esperando uma situação para te fazer uma pergunta. Que ela possa, às vezes, na volta da escola, como foi hoje? Ah, está estudando ciência, não sei mais nem como é o nome da disciplina direito, né? Biologia, está vendo o corpo humano. Você tem alguma pergunta para a mamãe sobre isso? Você pode perguntar sobre isso, se você quiser falar sobre namoro. E quanto mais cedo a gente começa, melhor. Né? Porque, às vezes, esperar a menina ter 16 anos para começar a falar sobre isso, é difícil que ela fale sobre. Mas se a gente vai, já desde o início, cultivando, cativando e se abrindo, eu sei que isso pode ser difícil, porque se pudesse manter ali até os 10 anos, né, mantinha, mas não dá para manter. Vai crescer, vai ter interesses, e o melhor que a gente pode fazer é ser alguém com quem ela possa conversar sobre isso. Porque, gente, os pré-adolescentes, os adolescentes, eles vão buscar informação. É fato. Eles vão buscar informação com a família, que é uma informação que costuma ser adequada, com a escola, que também costuma ser adequada, ou pode buscar informação na internet, ou pode buscar informação com os amigos, que daí a gente já não tem controle algum sobre a qualidade das informações. Então, é tentar. E se não tiver esse momento, se você notar alguma coisa, alguma mudança no corpo ou no comportamento, fala com ela sobre isso. Eu sei que às vezes a gente percebe essa irritação, por exemplo, né, dos próprios hormônios dos adolescentes, e a gente se irrita também, porque, enfim, é uma vida. Mas talvez ali seja uma oportunidade que a gente tem para falar com ela sobre as mudanças. Olha, eu sei que muita coisa deve estar passando na sua cabeça. Você quer falar sobre essas coisas que estão passando na sua cabeça? Você quer falar sobre algum interesse? Sabe? Às vezes, até a gente contar alguma coisa para a gente, da gente para o filho, aquilo que pode ser contado, viu, minha gente? Tem aquelas coisas que... Isso. Excelente. Às vezes a gente pode até criar uma coisa, sabe? Minha filha, eu li alguma coisa, sabe aquele tema que você quer abordar, né? Vi alguma coisa sobre isso. E aí eu estava aqui pensando... O que você acha, né? O que você acha sobre isso? Eu estava pensando que eu acho que a gente ainda não conversou muito sobre isso. Eu queria saber como é que está com você. Porque no meu tempo... Sim. Ainda mais o acesso à internet, né? Por isso que eu digo que a gente sempre tem que responder as perguntas e sempre tem que responder com a verdade. Não dá para florir, sabe? A história da cegonha não cola mais. Então, a gente, claro que também não vai precisar descrever uma relação sexual, minha gente, para uma criança. Mas a gente precisa ir trazendo no que ela consegue compreender, e a gente só sabe o que ela já sabe, né? Ou ele já sabe, escutando. Mas trazendo essa nossa experiência. E, como eu disse, às vezes criando a situação mesmo, né?
mas para ter esse ambiente de escuta e que ela saiba que ela pode. Com relação a essa questão da privacidade nas redes sociais, ou enfim, isso é realmente uma questão que não tem uma resposta única, é uma coisa que vai se construindo. Mas a criança, o adolescente, ele precisa, inclusive, saber que eu, enquanto responsável, pai, mãe, tenho uma responsabilidade, eu olho, não é para ver aqui os segredos, mas é para ver aquilo que precisa ser visto. Né? Então, é importante ter essas negociações, até porque, se criar um ambiente tenso, as crianças apagam, eles sabem fazer cor no celular que a gente não sabe, né? Pelo menos que eu não sei. Né? Então, a gente criando esse ambiente, o celular precisa ficar sem senha, ou então eu preciso ter a senha. Né, numa idade como essa, é importante ela entender que eu tenho acesso porque eu sou o responsável. Né? Mas, assim, gente, não tem um segredo. É prestar atenção, é escutar, é se implicar, é fortalecer o vínculo. O vínculo é, assim, um dos maiores, né, fatores protetivos, aliás, o maior, para qualquer situação de violência, inclusive para essas situações de violência e exploração sexual. Obrigada, Ivana. Eu acho que se vocês acompanharem todo o programa da escola, desde a educação infantil até o ensino médio, gradativamente nós vamos inserindo essas questões. Um dos primeiros projetos que trabalha na educação infantil é Eu Comigo Mesmo, eu e meu corpo, para depois eu para minha família e eu no social. Essa é a proposta. Acompanhem, vocês vão observar direitinho quais são as orientações que as professoras vão dando. Tem um site do Unicef acho que é o Unicef, que tem um projeto, o Projeto Crescer, Ivana, você pode me ajudar, que vocês podem acessar esses vídeos, é uma série que orienta desde a educação infantil até o ensino médio, até a fase de adolescência. Vocês podem assistir esses vídeos também, que pode ajudar vocês. A partir da próxima semana, todas as psicólogas e psicólogos que ministram aulas de competências socioemocionais vão trazer esse conteúdo. Vocês podem aproximar para discutir também. Quando a gente fala de afetividade, de sexualidade, a gente sempre faz a ponte com a afetividade. E é assim que a gente deve dialogar com os nossos filhos. Qual a minha relação afetiva que constrói essa confiança desse olhar atento para essa pessoa que eu assumo a responsabilidade de cuidar? Eu quero agradecer, preciso encerrar, porque eu tenho um compromisso agora com uma família que está me esperando. Quero só dar uma dica com relação à questão de mídia que você perguntou. Tem um aplicativo que é tipo WhatsApp, que eu tenho recebido muitas falas de famílias pedindo orientação com relação a lidar com isso. E que tem algumas pessoas que estão ali infiltradas e que o conteúdo pornográfico vem mesmo. Então, fiquem atentas, sim, a que tipo de conteúdo em todas as redes sociais os meus filhos estão tendo acesso. A gente sabe, como adulto, a gente mesmo está ali com o computador, aparece uma porção de pop-up, né? Que vai ali nos mostrando, nos conduzindo para uma situação de pornografia, com as crianças também do mesmo jeito. Então, que tipo de material, de equipamento, de site, de aplicativo que os nossos filhos estão usando e que eu posso pegar? Se ele começa a esconder e dizer que você não pode ver, já pode levantar alguma suspeita ali. Fiquem atentos e atentas quanto a isso. O nosso carinho, nossa obrigada por esse momento de hoje. Eu quero passar uma cestinha para Ivana. Aqui vão. Eu que agradeço. Algumas, né? Guloseimas para você. São guloseimas nossas, do Nordeste, do Piauí e do Dom Barreto para você. Em Nossa, agradecimento muito obrigada. a esse momento, a essa partilha, tá? Que Deus te abençoe nessa missão de cuidar das crianças, tá? Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada ao espaço, muito obrigada a todos vocês e seguimos aí à disposição, né? Essa sociedade mais protetiva
começa com a gente e faz diferença, não só para a nossa, né, mas para todas as crianças. Muito obrigada. Esse mês ainda temos palestra. Dia 27 e 28, nós ainda temos palestra, que nós vamos dividir, vamos fazer IDB Leste e IDB Centro. Então, ainda tem Família em Pauta esse mês, viu? Esse mês já está esticando. E aí, fiquem atentas para todos os momentos que a gente fizer convite para o Família em Pauta. Venham, divulguem lá nos grupos de vocês. O grupo de WhatsApp é para servir para isso, tá? Um cheiro grande, cheiro no coração. Muito obrigada por terem vindo.